Bom, pessoal, antes da gente entrar na parte elétrica dos circuitos de comando, vamos fazer uma retomada rápida da aula passada. Na aula anterior, nós começamos falando da parte pneumática. Vimos que a pneumática usa o ar comprimido para gerar movimento nas máquinas, principalmente em aplicações industriais, onde precisamos de movimentos rápidos, repetitivos e com boa segurança. Também comentamos que antes do ar chegar no atuador, ele precisa passar por alguns cuidados. Falamos sobre a geração do ar comprimido, a importância do compressor, da rede de distribuição e do tratamento do ar, porque o ar com sujeira, umidade ou pressão incorreta pode prejudicar o funcionamento do sistema. Depois nós falamos dos atuadores pneumáticos. O exemplo mais comum é o cilindro pneumático, que pode ser de simples atuação ou de dupla ação. É esse cilindro que transforma a energia do ar comprimido em movimento mecânico, como avançar, retornar, empurrar, prensar ou deslocar uma peça. Na sequência, vimos também as válvulas pneumáticas. Elas são responsáveis por direcionar o caminho do ar, né? Então, dependendo da posição da válvula, o ar vai para um lado do cilindro ou para o outro, fazendo a haste avançar ou retornar. Então guarde essa ideia. Na parte pneumática, o ar comprimido gera força e movimento, né? O cilindro executa o movimento e as válvulas direcionam o ar para que esse movimento aconteça. Falando de força, a gente sempre lembra que na pneumática não é tanto força, né? Se a gente precisa de mais força, nós vamos ter que utilizar o hidráulico. Então sempre a pneumática é mais rápida, mais ágil. Tem força também, mas não tão forte quanto a hidráulica, né? Mas é isso. Então vamos lá. Aí aparece uma pergunta importante, não? Como que a máquina sabe o momento certo de acionar uma válvula? Como que ela sabe quando deve avançar, parar ou retornar, né? É justamente nessa ligação entre o comando e o movimento que entra a parte elétrica. Então vamos lá. Vamos iniciar falando da parte elétrica dos comandos elétricos do sistema pneumático. Nós temos aí três pilares do circuito, né? O pilar sinal, o pilar processamento e o comando. Quem detecta e informa são o quê? Os botões, os chaves fim de curso e os sensores. Quem processa, no caso, quem pensa e distribui são os relés de interface, os contadores, CLPs, né? Os comandos, quem executa a ação, no caso, são as eletroválvulas, as solenoides. Vamos falar agora do comando eletroválvula. Imagina que essa eletroválvula é um porteiro, né? O porteiro que determina se você entra ou se você não entra, se você passa ou deixa de passar, né? Então, no nosso caso aqui, a eletroválvula é a ponte entre o mundo elétrico e o mecânico. É ela que vai decidir se o ar comprimido passa para um lado ou passa para o outro, certo? Nós temos aqui uma bobina. Aqui essa é a solenoide, a bobina que recebe uma corrente elétrica e vai transformar essa corrente em uma força eletromagnética, né? E vai passar a movimentar o nosso carretel interno, que fica mais ou menos nessa posição. Aí o carretel determina se abre desse lado ou se abre desse. Então, se esse lado estiver aberto, esse está fechado. E a recíproca que é verdadeira, né? Agora vamos entrar nos sinais propriamente ditos, né? Nas botoeiras de comando. Botão verde, normal aberto. É um bloco de contato 3 e 4. Por que 3 e 4? Porque cada parafusinho de contato é um número, 3 e o 4 é normal aberto. Se for 1 e 2, no caso dos botões de parada e o botão de emergência, é normal fechado. Então é simples. É verde,
Você não vai encontrar botão vermelho 3 e 4 normal aberto. O botão vermelho é fechado e o verde é aberto, tá? Ainda nos sinais, nós temos aqui a chave fim de curso, né? Imagina o seguinte, a máquina fez um movimento, ela tem um ressalto em determinada parte da máquina, a hora que esse ressalto encosta nessa chave fim de curso, ela aciona a chave, ou desaciona, depende da ligação que está sendo feita na chave, que ela também tem aberto e fechado, né? Então a máquina vem, encosta aqui, manda um sinal e vamos fazer um exemplo aqui, faz com que o cilindro retorne, né? Ainda nos sinais temos aqui os sensores de proximidade. Esse sensor aqui, ele é um sensor indutivo, ele detecta apenas partes metálicas, né? Quando a parte metálica aproxima aqui nessa face, ele detecta o sinal e envia o sinal para um CLP ou para um relé, para uma interface relé, enfim, é ele que vai comandar quando uma parte metálica se aproxima dele. Nesse mesmo contexto, nós temos os capacitivos, sensores capacitivos. Não é o nosso caso aqui, não deu para colocar uma imagem dele aqui, mas eles são bem parecidos. Só que o capacitivo ele é feito de uma parte plástica, o corpo dele é plástico, né? A diferença é bem fácil de perceber a diferença entre eles. E aqui temos os magnéticos, né, os reed switch. Eles são instalados diretamente no corpo do cilindro para detectar a posição do êmbolo interno, se o cilindro está avançado ou se ele está recolhido, né? Na parte de processamento, nós temos aqui um relé de interface. O relé de interface ele faz o que? Ele recebe o sinal de 24 volts positivo nesse terminal, que é o A1. Aqui é o terminal negativo, o A2. E quando ele recebe esse sinal, ele vai fechar a lâmina. Aqui nós temos o contato comum, contato normal fechado e o contato normal aberto, né? Dependendo do nosso circuito, a gente vai fazer a ligação correta aqui, certo? Nós também temos o contator. Eu não mencionei aqui a imagem, mas o contator também é um sistema de processamento, né? No nosso caso aqui, nós não vamos usar contator para acionar as nossas válvulas, mas nós vamos usar os relés de interface, né? O fundamental para a gente criar uma lógica de retenção, de memória de acionamento, seria no nosso contator o contato auxiliar, que nós vamos fazer essa retenção. Na hora de a gente fazer o circuito no laboratório, nós vamos usar um contator para poder fechar o circuito. A situação de aprendizagem hoje aqui é uma esteira de embalagem, tá? Então nós temos aqui uma esteira principal, que traz as caixas, tanto as menores quanto as mais altas. Temos aqui o sensor. Esse sensor é um sensor... Ele não é um sensor capacitivo nem indutivo. Geralmente aqui a gente usa aquele sensor infravermelho, né? Então ele vai detectar as caixas altas. Quando a caixa é alta, ele vai deixar a caixa passar reto. Se ele não detectar nada, ele sabe que a caixa é baixa. Ele vai pegar e vai empurrar a caixa para o outro lado, certo? Então essa vai ser a lógica que nós vamos montar. Temos aqui os botões, ó, o verde normal aberto, o vermelho normal fechado. Temos também aqui um botão de emergência. Aqui tem duas chaves seletoras para selecionar o lado da esteira, né? Não vai ser o nosso caso. O nosso caso vai ser só fazer o cilindro empurrar a caixa, né? e retornar, mais nada. Tempo estimado mais ou menos aí uns 20 minutos nós vamos gastar para fazer essa experiência, né? O critério de avaliação que eu vou usar aqui vai ser a correta identificação dos botões, dos sensores das válvulas, dos relés na bancada, a funcionalidade, né? Principalmente a lógica de retenção, e com relação à segurança, o respeito rigoroso às normas,
Maravilha? Vamos para a prática.